Meus amores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes nessa segunda live da nossa Endócrino Fashion Week versão 2021, onde a gente está falando sobre diversidade. Diversidade na moda, diversidade nos padrões de beleza e como que isso está impactando na nossa saúde no fim das contas, né? Na live de hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que inclusive já está aqui presente, que é o Gregory. E o Gregory é uma longa data e ele escreveu um capítulo de um livro, né, que na verdade foi o TCC dele, que foi o seguinte, o título do capítulo: Bichas Pretas e Performances de Gênero no Século XXI, publicado no livro Mídia, Moda e Sociabilidade. Greg é, então, estudante de moda da UDESC e ele vai hoje vir conversar com a gente sobre esse outro aspecto da diversidade na moda, assim que ele aceitar o convite. Gregory entrou. Oi, meu amor, que Oi, meu amor, saudade! tudo bem? Que saudade que eu tava de Que saudade, você! né, Ju? Deixa eu te perguntar, Meu você não tem um Deus. fonezinho, porque tá dando um pouquinho de eco no seu áudio? O pessoal que tá aí ouvindo a Tá gente, se dando... vocês puderem dar um feedback aí pra gente em relação ao áudio. Você já tá de fone, né? Já, já. Eu acho que assim talvez melhore um pouco. Mas então eu queria que você se apresentasse para a galera, que você contasse um pouco da sua história. A gente se conhece há muitos e muitos anos, eu acompanho de longe, sou uma grande admiradora da sua trajetória e eu queria aproveitar essa oportunidade para que mais pessoas conhecessem você e se encantassem por você, assim como eu, meu amor. Oh, meu Deus. Então, gente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Gregory, eu tenho 25 anos. Atualmente estou cursando bacharelado em moda, né, ali na UDESC. E assim, eu conheci a Ju há muitos anos atrás, em vista de filosofias, né, que a gente tem em comum, crenças que a gente tem em comum, nos vemos muito como irmãos, né, Ju? A É gente se isso aí. acompanha assim de longe, mas o carinho, o afeto, ele não mudou, né, em todos esses anos. Então, Mesmo você é estando muito lá em Santa Catarina, né, que você tá? Santa Catarina, Santa Catarina. Que, na verdade, no fim das contas, é uma terra de... A maioria é branca, né? E como que foi? Conta isso daí. Porque, assim, você já trabalhava, você já trabalhou em loja, né? Com a parte de moda. E conta pra gente, então, o que que deu esse start de você decidir estudar e como foi você chegar num lugar que é predominantemente branco, de elite, né? Uma faculdade pública que, no fim das contas, no Brasil acaba sendo frequentada por pessoas de elite. Conta como foi isso e como está sendo. E de onde que surgiu o seu TCC, que foi esse capítulo de livro que você escreveu. Conta tudo. Ok, vamos lá. Em 2017, eu havia me inscrito no SISU e eu não me lembrava que eu tinha me inscrito, na verdade, né? Eu sabia que eu queria cursar moda, né, na universidade, mas eu não me lembrava que eu tinha me inscrito no SISU. E eu estava trabalhando aqui na cidade de Campinas. Eu tinha feito outros cursos na área, tinha feito curso técnico. O curso técnico ele é mais direcionado, né, para o mercado. E fiz um outro curso livre e eu estava trabalhando numa loja. A gente ainda estava em contato mais direto, né? E aí eu me inscrevi no SISU e o tempo passou e de repente me avisaram que eu tinha passado naquela vaga. E eu falei, gente, como assim, né? E eu nem imaginava. E aí foi toda, né, uma mudança, né, tanto de local e de expectativas, né? E eu falei, não, eu vou, né? Resolvi algumas coisas aqui e fui para lá. E assim, eu não vou mentir, né? Realmente você tem um choque muito grande, né? Quando você vai para outro estado, porque, como você colocou, é uma cidade onde a gente tem uma predominância de uma mentalidade mais tradicional em diversas questões e é difícil, né? É difícil você se encaixar, é difícil você se ver ao seu redor. Logicamente, né? Existem pessoas negras em Santa Catarina,
mas você olha para os lados e você não se identifica o tempo todo, né? Então, até a questão da universidade pública. Eu venho de uma família que não tem um maior poder aquisitivo, então não foram todas as pessoas na minha família que tiveram a chance, né, de entrar na universidade, então foi uma grande oportunidade para mim. E realmente é um ambiente elitizado, né? É um ambiente que, por exemplo, eu estudo pautas raciais, por exemplo, né? Levando também para gênero e sexualidade. É o prato pronto ali para você ser taxado, né? Então era aquela coisa do mais uma vez um trabalho que envolve questões raciais dentro aqui do curso de moda, né? Era uma coisa que acontecia muito, que eu percebia nos olhares. Só que é Então quer aquela dizer que coisa, se a gente... estudar sobre isso também você sofreu preconceito por querer aprofundar nas questões, é isso? Isso, Nossa eu Senhora! percebia esses olhares de tipo, olha, mais uma vez, ele apresentando um trabalho que envolve questões raciais. Só que aí que tá, né? Se a gente não se envolve, se a gente não estuda, se a gente não procura, não pesquisa, isso não vai estar nos lugares, né? Não vai estar lá na academia, não vai estar nos livros, né? Porque É hoje a gente tem verdade. uma falta muito grande na área de educação, a gente tem uma carência, né, de diversos assuntos que se transformaram em tabu, né? Que tem aquele frio na barriga de ser tocado, né? E E eu tô você ali falou para uma isso. coisa. Deixa eu só fazer um parênteses no que você falou, que na verdade você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte. Na minha opinião pessoal, e gente, opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar, tá? Essa é a opinião. Mas eu acredito de verdade que grande parte do preconceito que existe e do tabu que existe, como você acabou de falar, vem da falta de informação, da falta de educação. Não falta de educação no sentido de ir mal educado, não. Mas da falta de oportunidade de aprender sobre aquilo, né? Então, o pessoal tem usado muito o termo invisibilidade, que eu acho um termo até um pouco triste de se falar, mas é verdadeiro, né? Porque você não encontra livros escritos por pessoas pretas, por pessoas homossexuais ou de qualquer outro gênero. E como que você vai ter referência? Até para você encontrar trabalhos feitos por mulheres dentro da moda, que é muito voltada para mulheres, é difícil, né? Porque nas grandes cabeças, nos grandes cargos, eu acho que a gente ainda vê homens, né? E aí, como que está sendo isso? Como que foi isso? Como que você está lidando com isso a ponto de isso ter virado um capítulo de um livro? Eu fiquei tão orgulhosa. Conta um pouquinho pra gente. Então, né, trazendo essa questão da educação, a nossa educação, infelizmente, né, ela já é direcionada para que algumas figuras apareçam e outras não. Né? Isso é um problema estrutural, sistemático muito grande, e o que eu penso é isso, né, que a nossa presença como pessoas pretas nesses locais é importante para a gente estar preenchendo essas lacunas. Né? Logicamente que antes de mim, outras e outros fizeram seus esforços, né? E eu estou aí colhendo muitas coisas que fizeram para continuar. Então, para chegar, né, nesse local, né, da pesquisa, veio muito da identificação que eu tive no curso em relação a um lugar teórico dentro de mim. Eu sempre gostei muito das aulas teóricas, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito das aulas sobre sociedade, e eu via que aquilo me atraía de alguma maneira. Eu só não sabia ainda que eu queria fazer isso, que eu queria pesquisar, que eu queria ser pesquisador, que eu queria estar nesse lugar, nesse local. Porque eu não conhecia muito bem também essa realidade. Então, por mais que eu soubesse, né, que a moda é um campo vasto, né, diverso, não é só o designer de moda ou a designer de moda, né, que representa essa área, eu ainda não tinha esse contato, né, com a questão da pesquisa. E aí eu vi que esse lado foi se aproximando, foi brilhando para mim, né, e eu gostava muito das aulas teóricas. Acho que alguns colegas meus que podem estar aqui, algumas colegas minhas também que podem estar aqui, né, são testemunha. Eu sempre fui muito, não certinho, mas sempre muito, tive esse vínculo, né, com as Estudioso. aulas, com as aulas teóricas.
isso Se como é que fala? intensificou quando você entrou, né? Exatamente, se intensificou dentro de mim. Tanto que um dia uma professora questionou, né, se eu não queria seguir esse caminho, e eu falei, não, claro que não, acho que não tenho paciência, não é o meu local, né? E depois de um tempo eu percebi que era assim o meu local, que eu não queria, né, exatamente estar à frente de uma marca, não queria estar exatamente fazendo coleção, eu queria pesquisar. Né? E aí, numa das aulas teóricas que eu tive, na quarta fase, eu já tinha um interesse de trabalhar questões raciais na moda, porque assim, eu vejo moda como um grande vínculo com a sociedade. Né? Não tem como você pensar moda sem a sociedade. A moda tem sim o seu viés mercadológico, mas moda é sociedade, né? É modo, é a nossa postura, é o nosso gesto, é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de absorver a cultura. Então a moda está em tudo isso, está, né? Na sociedade. E eu via que eu queria ir por esse campo. E numa aula de história ali, eu acabei me aproximando de algumas temáticas, né, que eu vi que eu falei, é isso que eu quero pesquisar. E eu fui levando isso comigo, né, algumas anotaçõezinhas do que eu gostaria de fazer, até que chegou um dado momento que eu falei, eu quero pesquisar sobre isso, e mais do que isso, eu quero que ser pesquisador para mim também seja algo para chegar a outras pessoas, né? Não só estar ligado apenas à universidade, porque às vezes a pesquisa fica muito ali, né? E não chega em acesso para as outras pessoas. Então eu pensei muito nisso. Então eu consegui uma orientadora que ela tinha uma facilidade também com assuntos sobre gênero, e aí a gente se uniu, né, para poder pesquisar. Então, para abrir, né, para falar sobre a minha pesquisa, eu estou pesquisando, eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar. Eu estou utilizando a interseccionalidade de alguns marcadores. O que seria interseccionalidade, né? Seriam os cruzamentos de algumas características, vamos dizer assim, né, de algumas marcas sociais. No caso, são de raça, gênero e sexualidade. Né? E ali eu pensei assim, ok, a gente tem uma lacuna muito grande, né, na área de moda sobre pesquisas envolvendo questões raciais, e ainda mais profundamente, envolvendo sexualidade. No caso, como eu estou tratando de bichas pretas aqui são pessoas que se identificam com o gênero masculino e que elas não são heterossexuais, né? São homossexuais, mas também elas são necessariamente não heterossexuais. Então, por exemplo, uma bicha preta pode ser um homem negro, cis ou trans, inclusive, que seja bissexual. Né? Ele pode ser bissexual, ele pode ser homossexual, ele pode ser pansexual, ou qualquer maneira que ele se identifique dentro de uma não heterossexualidade. Né? Então, eu tinha o interesse de pesquisar isso e eu fui aprofundando mais, porque são corpos, né, que assim como vários corpos existentes, absorvem a cultura, né, a sua maneira, e esses corpos eles vão o quê? Estetizar, vão manifestar essa cultura de alguma maneira. Então, seja com signos, né, que são como posso Sinais. dizer? Alguns sinais, alguns sinais que podem ser interpretados como femininos ou masculinos. Então, esses signos são o quê? É a roupa, é o gesto, é o falar, né? É o modo de se posicionar no mundo. Então, eu queria aprofundar isso e mais, né? Que nem a live, o nome da live é Masculinidades Negras. Porque
também eu uso uma concepção de que masculinidade é uma maneira de ver as coisas fixamente, no uno, né? Universalizante também. E ali eu entro numa outra história, que é sobre aceitar o quê? Que as identidades elas não são fixas, que as identidades elas são fragmentadas e elas se constituem constantemente, né? Então, sujeitos, sujeitas, a gente está sempre em construção. A gente nunca é o que a gente foi ontem. Então, todos os dias nós estamos nos reconstruindo. Então, aqui a gente entra masculinidades para falar no plural mesmo, né? Porque e ainda pensando masculinidades como processos subjetivos, né? Então, processos subjetivos no sentido de quê? Que a gente absorve várias coisas, né, durante a nossa vida, nossas experiências, e a gente vai manifestar da maneira que nos é confortável, que nos é a gente, vamos dizer assim, né? Então, são masculinidades possíveis. E deixa eu entender uma coisa, Greg. Você estudou, então, na verdade, como que isso se expressa na moda ou na sociedade de uma forma geral? O que você... conta pra gente um pouquinho o que você descobriu nas suas pesquisas, que conclusões você chegou. Tô super curiosa, já quero saber o fim da história. Então, pegando aquele gancho, né, sobre moda e sociedade, foi assim, eu vou usar assim, tanto a questão do vestuário quanto a questão, né, de se posicionar, ela tá relacionada a isso, né? Então, por exemplo, ali no estudo eu entrevistei três meninos, né? E também, né, fui articulando os relatos, as experiências que eles me trouxeram com as imagens, né? Que eu também fiz um estudo de imagens. Para poder analisar os efeitos de sentido, né, dessas imagens, o que essas performances de gênero, né, porque eu trabalho também com esse conceito, né, performances de gênero, que seria o quê? Seria como a gente manifesta o gênero no corpo, né, como que ele é corporificado, como a gente estetiza, como a gente, né, se manifesta. Então, eu fui em busca de analisar, não vou lembrar exatamente a quantidade de imagens, acho que 9 imagens, né, que foram analisadas bem criteriosamente, assim, e sempre intercambiando com os relatos, né, para entender como foi essa construção, né, dessas masculinidades, né, porque também, querendo ou não, eram pessoas diferentes, né, eram bichas pretas diferentes. Então, eu fui em busca de entender isso. Então, socialmente, a gente percebe que são corpos que são marginalizados. Por que são marginalizados? Porque a nossa sociedade tem uma construção social de sujeitos brancos, né, sempre no masculino e hétero, aonde, além de estar excluindo sistematicamente ou simbolicamente corpos não brancos, também está excluindo corpos LGBTQIA+, né? E assim por diante. Então, ali a gente identificou, né, essa marginalização que eles sofrem, e ainda assim interpretamos os signos, né, de cada corpo para poder entender, né, essas performances de gênero. Ou seja, como sobreviver no meio de tudo isso. É isso? Isso, porque ainda que, né, corpos como os nossos vivenciem, seja diariamente ou não, situações de marginalização, a gente consegue identificar que através, né, do corpo, né, do vestuário, da maneira de se portar, né, ou de se afirmar, são maneiras né, que através de tudo isso a gente consegue encontrar visibilidade,
né? A busca por representatividade, são corpos que têm sensualidade também, né? E aí que tá, porque são corpos que vivenciam, por exemplo, um panorama de hipersexualização. Então, por exemplo, uma bicha preta não pode utilizar, não poderia, né, numa construção machista, né, não poderia usar certos tipos de roupa porque tá se oferecendo. E não é isso, cara. Não é se oferecer. É você manifestando a sua sensualidade, você manifestando a sua masculinidade. Então, né, da maneira que você vê confortável. E Então, você acha, Greg, que a moda, no sentido mais amplo do termo, pode ser um caminho, inclusive, de mudar esse panorama que a gente tem hoje? sim, sim. Eu acho que sim, porque, por exemplo, né, através da moda, a gente constrói narrativas. Né? A gente constrói narrativas. Assim como muitas já foram construídas e colocaram, né, certos corpos em certos lugares, totalmente intencional, né? A gente consegue também, a partir da moda, oferecer, né, essa mudança. Não falo que é uma mudança rápida, né? Porque quando a gente fala de estrutura, é algo que, né, que se movimenta lentamente, infelizmente, mas eu acho que sim, seja na representação midiática, né, seja, que nem ontem vocês tiveram um papo maravilhoso, né, com o Criativo e a Amanda, né, seja por iniciativas como as deles, eu acho que sim, acho que a moda é um caminho, né, e a gente tem que saber usar esse caminho, né, por exemplo, corpos como os meus, tem sim que estar nesses espaços, porque infelizmente também somos imaginados fora desses espaços, então a gente tem sim que insistir, né? A gente tem que, apesar de tantas coisas, a gente tem que insistir, né? Tem que buscar sim nosso lugar. Você escolheu estudar esses temas e tudo mais? Isso foi inspirado na sua própria história? Ou foi algo que você se sensibilizou com alguma história de alguém? Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. De você, fala de você um pouco. Olha, eu vou me incluir porque não tem como eu não me incluir, né? Porque quando nós falamos de corpos negros, é, é uma história, né, infelizmente dolorosa, uma história torta, né, uma história muito complexa, né, cheia de complexidades ali, aliás. Então, pensar que eu quero que pessoas que venham depois de mim, né, pessoas que estejam numa graduação, no ensino fundamental, no ensino médio, onde quer que elas estejam, pensar em pessoas como estas, né? Pensar em pessoas pretas sendo representadas, isso me movimentou, né? Pensar em representar, em buscar, né? Esse lugar para pessoas pretas, né? Porque a gente cresce sem referências, né? A gente cresce sem referências no nosso entorno. Então é importante para mim, não só era como é importante para mim, buscar isso, entendeu? Isso me sensibiliza e me movimenta, porque eu quero que, né, quem venha depois de mim se veja nos lugares, se veja num estudo. Não é ter um parágrafo falando uma coisinha, não, gente. É ter um capítulo ali falando sobre aquilo, entende? Porque muitas coisas que a gente aprende na escola mesmo passa muito despercebido, por quê? Porque né, tá tudo montado para você saber uma parte, né? Quando na verdade podia ser muito mais aprofundado. Então, o que me movimenta é isso, né? Não sei se eu vou, né, se eu vou realmente chegar lá, espero chegar, né, que os orixás possam, né, me abençoar para que eu chegue até lá. Mas essa é a minha vontade, contribuir para isso, sabe? Para que as pessoas se vejam, para que as pessoas se vejam como possíveis, né, inclusive. E Né? belas, Isso, né, Greg? com certeza, com certeza, com certeza.
Maravilhoso! Você sabe que você está recebendo um monte de coração aqui da galera. Eu tô até emocionada de ver. Ai, Greg, Você vai, gente. você vai chegar, com certeza você vai chegar. E me fala, assim, além do capítulo de livro que você escreveu, me fala como que você vê a aplicação da tua pesquisa para o futuro, assim. Porque você falou que, a princípio, você não pensa em coleção nem nada, mas você não acha que você estar eu não sei nem como que fala, mas enfim, no sistema, né? Estar no sistema não seria também uma forma de representatividade ou você está buscando mais o lado da educação mesmo? Olha, eu realmente, hoje eu me vejo na área da educação, né, do ensino, de graduação, inclusive, né? Então, eu pretendo aí continuar pesquisando, continuar a me aproximar até de um mestrado futuramente, né? Porque eu quero continuar por ali. Porque, ainda que eu esteja, né, na área de ensino, na área de pesquisa, buscando sempre ali me reinventar, vão ter outras e outros corpos pretos que vão estar no mercado de trabalho, né, fazendo coleções, criando marcas, né, trazendo a representatividade, né, fazendo esse trabalho também. Então, é uma forma, né, de buscar essa representatividade, não, mas que nem, como eu disse, né, hoje eu não me identifico. Então, por exemplo, né, existem, né, pessoas incríveis no mercado de trabalho que estão e vão continuar fazendo um ótimo trabalho ali com essas marcas pretas, né? Então, E essa estética, ela é diferente, Greg? O que você encontrou assim de resultado? olha, eu encontrei, eu vou até pegar uma cola aqui, vai, vamos lá. Tá te sabatinando, né, querido? Vou até pegar uma cola aqui. Então, porque na verdade a gente não categorizou exatamente como se fosse um estilo, né? Ou uma estética, né? Porque E não sim, era uma forma, exatamente. talvez mais uma forma de expressão do que uma categoria de estilo, talvez, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Que é como aquela questão, né? A gente estuda estética e o belo é o greco-romano. E ponto. Mas não é só o É. greco-romano, gente. Né? Beleza, ela é ampla, né? Então, é, a gente quis se afastar também dessa questão de categorizar. Né? A gente não quis exatamente levar para um lado de dizer que de como seria uma estética de bichas pretas, vamos dizer assim. Até porque seria contraditório com o meu próprio olhar, né? Uhum. De ver a questão da pluralidade. Porque, por exemplo, ali são os corpos que eu estudei que manifestaram essas questões, manifestaram esses efeitos de sentido. Mas outros corpos vão manifestar, podem manifestar outras coisas, né? Então, Uhum. é um estudo também para levar a outros estudos, eu espero, é, e que ele não é exatamente um estudo fechado, né? Como eu falei, não é fixo, é para ficar nisso dali apenas, né? Então, Uhum. outras coisas podem ser atravessadas nesse estudo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Na verdade, assim, eu não sei se eu estou até falando besteira, se eu tiver, você me corrige, tá bom, meu querido? Mas a sensação que eu tenho é que as masculinidades pretas, elas têm toda um folclore por trás daquela coisa do machão, né? Sim. E eu acredito que assim, já deve ser difícil ter uma masculinidade preta. E já deve ser difícil ter uma masculinidade não heterossexual. Juntou os dois, eu acho que a coisa fica um pouco mais difícil. Estou falando bobagem ou é realmente isso? Não, não é bobagem nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Por isso que, né, quando eu abri e falei de interseccionalidade, é importante a gente pensar nisso. Porque, por exemplo, né, é, a construção de masculinidade, ela tá presa, né, nesse sujeito branco, né, nesse sujeito masculino, que ele deveria manifestar certo tipo de masculinidade, certo? E, consequentemente, isso acaba perpassando corpos pretos também. Então, cobra-se, né, de corpos pretos
certa virilidade, né? E ao mesmo tempo que se cobra certa virilidade e hipersexualiza esses corpos, também são corpos colocados com baixa intelectualidade, como são corpos animalizados, né? Então a raça é uma coisa que eu venho pesquisando que é um marcador em negociação sempre, né? Então, ora você se incita né, uma virilidade, né, uma truculência, mas ao mesmo tempo se critica, né, outras questões. E com certeza, né, quando a gente ainda coloca mais um marcador de sexualidade, pensando em orientação sexual, no caso de pessoas não heterossexuais, vem mais uma discriminação, né? Vem mais um peso, com certeza. Porque, ok, você é um gay preto, você é um bissexual preto, enfim. Mas você também tem que demonstrar, né, tem que performar, né, certa masculinidade, que é essa aqui, que daí tem que estar lá dentro do checklist. Exatamente, dentro da caixinha. Né? Sair um pouco questionável. Só que aí que tá. Né? A interseccionalidade ajuda a gente a compreender essas opressões, inclusive, né? Porque não é uma hierarquia de opressões. Né? E elas estão juntas, elas estão, né, intercambiando ali. Então, a questão de LGBTfobia, aqui no caso homofobia, bifobia, enfim, ela vai estar operando junto com o racismo. Né? Porque quando se cria esse olhar para essa masculinidade que ela tem que ser, né, dentro desse padrão, você está criando estigmas raciais e está criando estereótipos. Né? Então, o meu estudo também era sobre isso, de se afastar desses estereótipos, né? de demonstrar que o quê? Que bichas pretas são representações, né? Podem ser representações de masculinidades plurais e fluidas, né? E com certeza se afastando desses estereótipos e estigmas raciais que já estão enraizados na sociedade. Inclusive, abre, né, abre uma porta para que masculinidades negras também se vejam no local de pluralidade, né? Independente, inclusive, da sexualidade. Então, né, respondendo a sua pergunta, com certeza são coisas que estão operando aí. E é que nem você falou ontem, uma coisa que eu não esqueci. Você falou de controle, né, que são maneiras de controlar, né, os sujeitos, né, de controlar as pessoas. Então, você controla determinando como deve ser tal masculinidade. Você controla, né, dizendo como você tem que representar o negro. Como assim, né? Então, a todo tempo são maneiras de controle, né? São formas de controle. É verdade, querido. Assim, você sabe que eu sempre acabo pensando num paralelo com a saúde, e eu posso imaginar o impacto que essa invisibilidade ou essa opressão pode ter na saúde emocional, né? Porque é saúde também. E não só na saúde emocional, em todas as outras saúdes, porque no momento em que você tenta se encaixar numa caixa, né? Se encaixar, literalmente, né? Você acaba, muitas vezes, adoecendo, colocando em risco a sua saúde por procedimentos, por, enfim, várias exposições e muito mais. Eu tô aqui pensando tanta coisa que eu acho que eu nem vou trazer, porque senão eu vou ficar. Essa live vai até amanhã. Traz! Não, eu lembrei de algo que você me falou um dia também, que foi que eu tava. Enquanto eu tava hoje refletindo. Gente, quase hoje não consigo vir por causa de uma enxaqueca que veio essa semana, mas graças a Deus estou aqui. Graças a Deus. Ai, nem me fala. Eu fiquei pensando uma coisa que você trouxe para mim um dia. Que você falava, Greg, eu vejo você trabalhando com moda, mas um aspecto social, eu não sei, né? Você até falou um dia de marca e tal. E eu peguei hoje, voltando, né, fazendo uma trajetória, né, da nossa amizade, do tempo que a gente se conhece. Eu falei, gente, olha só, mais uma vez um indício, né, de que, querendo ou não, eu estaria envolvido com alguma questão social. Né? Eu me lembro, nossa, piamente, assim, você dizendo isso para mim. Que você imaginava eu trabalhando com algo nesse sentido. Sempre,
Sempre imaginei de você colocando representatividade. Eu não sabia, a gente só não sabia como, né? Engraçado que os caminhos da vida eles levam para onde a gente tem que estar, mas geralmente para lugares em que a gente nem imagina, né? Exatamente. E eu acho muito legal, porque assim, lógico, a gente vai fazer paralelo com saúde, mas um dos motivos que eu quis fazer essa Endocrino Fashion Week desse ano sobre diversidade é justamente porque eu, como endocrinologista, o que eu mais vejo são pessoas em busca de um padrão de beleza que é completamente irreal, completamente inalcançável, a não ser que você gaste muito dinheiro com isso, e que é justamente criado por quem vende, né? Então, assim, faz a gente chorar para vender o lenço depois. E trabalhos como o seu, de mostrar que pode existir beleza em toda essa diversidade, pode e a pessoa pode se expressar do jeito que ela é e colocar a sua forma de vestir, como você falou, né, de se portar, de gestos, de formas de falar. E tudo isso, na verdade, faz parte do que é a raça humana, que é uma grande mistura, né? Ainda mais os brasileiros, a gente é tudo misturado, não tem como a gente falar em beleza padrão em brasileiro, a gente quer mais mistura de raça que Brasil, na verdade. Assim, o que eu mais. Eu tenho visto muito isso, principalmente na minha área, pensando em pessoas que buscam emagrecimento, ou ficarem fortes, porque também existe. Na verdade, é como se você não pode ser. Não pode estar acima do peso, mas também não pode ser magro demais. Tem que ser forte. Aí, se está forte demais, também não pode. Então, tudo assim, tudo é motivo para, né? E quando eu também trabalho com pessoas trans, e eu acho que você sabe, né, querido, você acompanha meu trabalho, e existe uma busca por uma estética padrão, até por uma questão de passabilidade, de segurança, né? E eu acho que, assim, você se colocar numa estética não padrão, por um lado, é uma grande luta social, é uma escolha de. Sim. E é muito interessante, e eu tô fazendo mil paralelos aqui, por isso que eu falei que se eu começasse a falar, a gente ia ficar até amanhã, né? Porque da mesma forma que eu, como vegana, acredito que comer é um ato político e é uma escolha diária de fazer diferença no mundo, na questão ambiental, na questão animal, na questão, enfim, outras, se vestir também é um ato político. E se vestir fora do padrão, e eu imagino, e eu tava louca para ver essas imagens que você tirou, não sei se você pode, mas eu já tô curiosíssima de ver enfim, o resultado da tua pesquisa, porque você se vestir fora de um padrão e você ter essa expressão da sua masculinidade preta, não heterossexual, é uma luta diária também, e é um risco diário que se corre, né? Mas, por outro lado, se isso não está ali, a gente nunca muda a realidade. Então, assim, pensando na saúde, tanto do ponto de vista emocional, mas até do ponto de vista de violência mesmo, né? Porque essa expressão é o que vai te dar conforto do ponto de vista de saúde emocional, porque é quem você é, mas por outro pode te tirar o conforto do ponto de vista físico no momento em que você pode ser vítima de um ato de violência. Você chegou a passar pela questão da violência na tua pesquisa? Sim, sim, sim. Eu até me sensibilizei bastante nesse momento da pesquisa, talvez por me colocar no lugar também, né? Que assim, a violência realmente, né, ela atravessa, né, os corpos ali estudados, né, no que toca a questão, por exemplo, da homofobia, né, tem um relato, né, que fala que, por exemplo, o modo do garoto vestir já é um evento, ele falou, porque no contexto social dele, inclusive, era como se ele saísse, né, ali de casa, né, se vestindo como se sente bem, enfim, mas era um evento porque as pessoas choviam críticas negativas, xingamentos mesmo, né, coisas bastante pesadas para poder realmente oprimir, né, a pessoa, né? Ou então uma violência mais também próxima de assédio, que o garoto ele fala, né? Que por usar muito o corpo, por ser modelo, as pessoas às vezes achavam que por conter algumas fotos que mostram mais o corpo, que é um convite para a pessoa querer algo mais, né? Que é algo que acontecia. Então, a violência, ela realmente,
ela aparece. E é como você falou, né? Nós nos afirmarmos como bichas pretas é um ato político, com certeza, né? Nós somos corpos políticos, né? Então, é um ato político que infelizmente, ele vai estar trazendo essas consequências, como a violência. Essa violência, ela aparece por quê? Porque as pessoas preferem ocultar, né, invisibilizar corpos como os nossos do que olhá-los como corpos como os outros, né? Olhá-los normalmente, vamos dizer assim. Ou até se aprofundar nessas relações, porque no momento em que você conhece o ser humano por trás da imagem, a história por trás do ser humano, os sentimentos, as emoções, as lutas, o que vocês passam, gente, não tem como mais. Então, se tiver alguém aqui ouvindo a gente, né, eu acredito que quem está aqui ao vivo com a gente hoje são pessoas do nosso círculo e já nos conhecem, com certeza não pensam dessa forma. Mas se tiver alguém ouvindo a gente na gravação, ou até que apareceu aqui de paraquedas e estiver ouvindo, é nossa responsabilidade mudar. Então, assim, quando a gente vê alguém que está se posicionando politicamente através de uma roupa diferentona, através de uma imagem que não é a padrão, a gente tem que bater palma e sabe, abrir passagem. E isso eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, construir um mundo diferente. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, enfim, padrão, mas eu sou vegana. E eu dizer que eu sou vegana, eu já ouço um monte de coisa. E você vê que ser vegano não tem nada a ver, nem se compara com o tipo de violência que a gente está falando aqui. E essa cultura das pessoas acharem que podem dizer para o outro o que ele tem que fazer, o que é o certo. Então, quantas vezes eu já ouvi, mas você tem que comer carne, senão você vai ter anemia, senão você vai... Como você consegue fazer isso? Você é louca, você... E assim, por que a pessoa não pergunta, você é vegana? Por que você decidiu virar vegana? O que aconteceu com você? O que você pensou? O que você estudou? O que você descobriu? Ou aparece uma pessoa, eu fico imaginando, né? Que tá com uma roupa diferente, é mais fácil apontar o dedo e falar, ai, que roupa ridícula, do que falar, então, por que você escolheu usar essa roupa? Me conta, qual a história por trás dessa roupa? Quem é você? Exato. Qual a tua história? Não é, seria muito mais legal e seria muito mais até interessante do ponto de vista de aprender coisas novas e de criar novos laços, né? Mas isso também é opinião pessoal. Mas o que você acha sobre isso, meu querido? É o que eu acabei absorvendo da importância da experiência, sabe? Porque se a gente não ouve a experiência do outro, não ouve o lado do outro, né? A gente não sai daquele lugar que a gente parou ali, sabe? A gente estagnou. Então é importante a gente se aprofundar, é importante, por mais que não seja realmente uma conversa que você vai desenvolver um laço profundo com a vida com a pessoa, é importante você, inclusive, questionar o olhar estranho que você está tendo para aquilo, né? Tipo, por que eu estou achando estranho? Eu não posso tentar, né, descobrir um pouco mais sobre isso, né? Você pode nunca mais ver a pessoa na sua vida, mas pelo menos você aprendeu algo com ela e ela também, e você também vai ensinar algo a ela, né? Então é interessante pensar nisso, né? A importância dessas experiências. Eu tenho uma pergunta aqui eu não sei como é que fala, Oshijou. Eu achei incrível essa pergunta, porque ontem a gente falou um pouco da questão do gênero, a gente falou da questão, né, dos tamanhos, e a gente também falou um pouco da questão das gerações, da diferença do novo, do velho, e esse, que nem eu falei, né? Tudo é motivo para alguém apontar o dedo e criticar. E aí ele está perguntando para você se você se deparou ou se ocupou com diferenças geracionais, gerações, né, na sua pesquisa. Certo. De primeiro momento, é porque assim, quando você vai fazer pesquisa, você quer fazer tudo, né? Eu descobri que é assim, né? Que você quer colocar tudo, você quer a mediadora falou, calma, Não pode. tem coisa que não dá para colocar, porque você vai ter que ir para o mestrado, né? Depois desenvolver tais coisas. Então algumas coisas foram suprimidas, obviamente, né? A gente também tem que reconhecer que não dá para fazer tudo. Então eu acabei ficando ali mais na juventude, né? Então os meninos que
estão na minha pesquisa, eles são jovens, tem acima de 20 anos, 25 anos, por ali. Então eu acabei não atravessando um pouco mais, né? Tem que recortar. Eu atravessei essa questão geracional, mas não quer dizer que eu não possa atravessar, né, futuramente. É que realmente, pro artigo de TCC ia ser muita coisa, então eu tive que suprimir algumas coisas. Mas isso seria uma discussão interessante, né, Greg? Porque eu acho que dentro da juventude ainda existem algumas permissões de criação que... isso foi uma coisa até que a gente conversou ontem também. E eu me lembro perfeitamente que quando eu era mais nova, eu não tinha medo de usar certas cores que não se usava, certas estéticas que não se usava. Eu gostava de ser diferentona. Eu me lembro que eu comprei um cinto vermelho. Esse cinto vermelho, ele era mega conhecido entre as minhas amigas, porque era uma época que ninguém usava vermelho. Todo mundo usava preto, branco, cinza, né? Não tinha essa muito... Depois veio a era da estampa, anos 2000 e tal, mas na época... Então, assim, eu ter comprado um cinto vermelho foi assim, cara, você é muito louca. Mas eu imagino que se fosse hoje, eu com 40 anos, 41 agora, né? É mais difícil de eu usar. E com 60, 70, talvez mais difícil ainda. Então, assim, eu imagino que você se posicionar da forma como... Eu imagino que os objetos da sua pesquisa tenham se posicionado a ponto de, inclusive, virar uma pesquisa, né? Que gerou frutos e gerou conclusões e tudo mais. Seria um pouco mais difícil se fosse mais velho, porque ele, além de tudo, ainda ia ter o peso da idade. E ser velho, entre aspas, na nossa sociedade também é um tabu. Parece que existe uma busca louca pela juventude eterna e que também coloca em risco a saúde, né? Se a gente for parar para pensar. Eu acho que isso vai ficar para uma próxima live e para uma próxima pesquisa, Greg, mas eu amei a pergunta. Obrigada. Eu também adorei. Já vai fermentando, né, na cabeça algumas coisinhas já. É muito bom isso mesmo. Meu querido, a gente está se aproximando aqui para o final da live. Eu nem senti o tempo passar, faltam um pouquinho de minutos. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para a gente para o futuro. Então, de tudo que você pesquisou, de tudo que você estudou, de tudo que você vivenciou na tua própria história, eu queria que você trouxesse para a gente uma mensagem de esperança. Se você acredita que realmente o mundo está mudando, quais seriam os caminhos e que recadinho final você deixaria para a galera que está aqui com a gente? Galera. Maravilha. Eu sei que nós nos construímos, nós crescemos ouvindo certas coisas, né? E aprendendo certas coisas. Mas não é porque essas coisas elas foram ditas e foram feitas que elas devam ser reproduzidas, né? Então, eu acho que a minha mensagem de esperança é que a gente se aproxime, né, mais do outro, com interesse, né, com interesse de aprender, com interesse de desfazer certos conceitos, né, de reunir novas impressões, certo? E que as pessoas olhem para o lado com mais humanidade, né? Porque eu não acho interessante nós destituirmos as pessoas de humanidade. Então, é algo que eu tenho comigo, né? A gente olhar as pessoas mais com humanidade. E, né, traçando ainda a minha pesquisa, a minha vivência, nós bichas pretas, né, nós corpos pretos, somos pessoas como todas as outras. Nós existimos, nós sentimos, nós estudamos, nós falamos, nós nos emocionamos, nós trabalhamos, nós produzimos conhecimento. Nós estamos em todos os lugares, independente da sociedade nos ver como estranhos ou não. E nós não estamos também em vitrines para sermos usados como alvo de violência. Violência simbólica, violência física, né? Para ser chacota. Então, nós estamos e vamos para vários lugares e nós desejamos igualdade, respeito. Porque não adianta
essa igualdade ela ser vista na teoria, mas ela não ser feita na prática. É isso. Ai, meu Deus, eu vou chorar aqui. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada por você ter superado uma crise de enxaqueca para estar aqui com a gente hoje e Eu nem sei como que ensinar. ela foi embora, assim. Mas assim, nossa, tá sendo muito especial e foi muito especial ter você comigo aqui. Tem muita gente que tá te jogando muitos corações e que te amam, e assim, eu sou mais uma. Eu queria aproveitar para fechar a sua fala, falando para as pessoas que não são bichas pretas, que é nosso dever estar de mãos dadas, é nosso dever estar junto, e se esse espaço não existe, que a gente use o nosso privilégio para abrir esses espaços, e é isso que eu estou tentando fazer aqui, para dar lugar de fala para quem tem que falar, porque a gente tem muito que aprender, a verdade é essa, né? Então é isso, e que a moda, e que o comportamento seja uma das muitas ferramentas que a gente tenha para transformar essa realidade, assim como a medicina, assim como a psicologia, assim como a educação. Então tudo é ferramenta e que a gente sabe usar da melhor forma possível para construir um mundo muito mais amoroso, muito mais inclusivo. É isso. E, meu querido, eu quero muito muito que você se forme com louvor e volte, porque a gente precisa da sua voz aqui também. Eu tô perto. Volte e construa e seja professor aqui, ensine outras pessoas e pega tudo que você aprendeu e multiplica, que eu sei que é isso que você vai fazer e a gente vai estar sempre aqui torcendo pelo seu sucesso, tá bom? Meu amor. Que nós sempre nos reeduquemos. Que assim seja. Obrigado Muito pela obrigada. oportunidade e eu quero te dar os parabéns por fazer, né, esse projeto. Eu ia te dar os parabéns no início e acabei não fazendo isso. Mas quero te dar os parabéns pela iniciativa. É muito importante o que você está fazendo. Você pode ter certeza disso. Obrigada, meu amor. Obrigada. Um beijo, boa noite. E pessoal que está aqui ao vivo com a gente, obrigada por vocês estarem aqui. Não teria por que ser ao vivo se não fosse por vocês. Obrigada pelos corações, pelas perguntas, pela interação. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês gostaram dessa live, compartilha, manda para um monte de gente, deixa todo mundo ouvir o Greg, porque tudo que ele trouxe para a gente é muito rico e tem muito valor. E é isso, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Quem sabe no ano que vem a gente faz mais uma edição, não é isso? Gente, obrigado por tudo, viu? Obrigado por estarem aí até agora, quem esteve, quem vê depois, muito obrigado. E qualquer coisa também, podem me chamar, entrar em contato, vamos trocando, que é importante, né? E é isso. Isso aí, é isso. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Greg, beijo, meu amor, obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço, viu? Boa noite, gente. Tchau, gente.